Começa agora o Revista TST, o programa com as principais notícias da semana do Tribunal Superior do Trabalho. E hoje você confere. Agentes de aeroporto da Gol Linhas Aéreas vão receber adicional de periculosidade por tarefas realizadas na área de abastecimento das aeronaves. Gestante que rejeitou 3 ofertas de reintegração ao emprego perde direito à estabilidade. Trabalho noturno é o tema da dúvida de hoje no quadro Quero Post. O Revista TST está no ar. Começamos o Revista TST com um caso importante julgado pela Seção 1 de Dissídios Individuais, responsável por uniformizar a jurisprudência trabalhista. Acompanhe na reportagem. O caso é sobre um advogado do Banco do Brasil que trabalhou na instituição por 26 anos. O ex-empregado entrou na justiça contra o banco e a Caixa de Previdências dos empregados do Banco do Brasil, reivindicando o pagamento de diferença de anuênios. Ele alegou que inicialmente recebia um adicional por tempo de serviço pago a cada 5 anos de trabalho prestado. Depois, esse benefício foi convertido em anuênio, calculado na proporção de 1% a cada ano. O adicional era reconhecido pelo plano de carreira, implantado pela instituição e pelas demais normas internas. O profissional reclamou, no entanto, que a empresa alterou o plano e suprimiu o benefício. Para o empregado, a empresa violou o artigo 468 da Consolidação das Leis do Trabalho, que diz: nos contratos individuais de trabalho, só é válida a alteração de condições por mútuo consentimento e desde que não resultem, direta ou indiretamente, prejuízos ao empregado, sob pena de nulidade da cláusula. Ele também citou a súmula 51 do TST. De acordo com a súmula, as cláusulas regulamentares que revoguem ou alterem vantagens só atingirão os trabalhadores admitidos após a revogação ou alteração do regulamento. Mas o Banco do Brasil e a Caixa de Previdências alegaram que houve prescrição total do pedido, uma vez que o profissional ajuizou a ação mais de 5 anos após a alteração. O inciso 29 do artigo 7º da Constituição Federal estabelece que a ação para questionar créditos resultantes das relações de trabalho tem prazo prescricional de 5 anos até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. As instituições citaram ainda a súmula 294 do TST, segundo a qual, se tratando de ação que envolva pedido de prestações sucessivas decorrentes de alteração do pactuado, a prescrição é total, exceto quando o direito à parcela esteja também assegurado por preceito de lei. O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no Rio Grande do Sul, considerou como supressão cada mês em que não foi efetuado o pagamento da parcela. Assim, para o TRT, a cada mês começou a fluir novo prazo prescricional. Por isso, em 2º grau, foi aplicada a prescrição parcial. As empresas recorreram ao TST. Na 4ª turma, os ministros reconheceram a prescrição total da pretensão ao pagamento de anuênios. O empregado então recorreu à Seção 1 de Dissídios Individuais. E o relator do caso, o ministro José Roberto Pimenta, restabeleceu o acórdão do regional. Para o ministro, a súmula 294 do TST não é aplicável a esse processo, por se tratar de lesão de trato sucessivo, que se renova a cada mês de descumprimento de cláusula regulamentar incorporada ao contrato de trabalho do empregado. Por isso, o relator votou pela prescrição parcial. No mérito, para dar provimento para restabelecer o acordo regional, pela qual se declarou a prescrição parcial da pretensão autoral de diferenças de anuênios do Banco do Brasil. Matéria conhecida. Todos os ministros da SDI 1 acompanharam o voto do relator. E vamos saber o que foi destaque na Seção 2 de Dissídios Individuais do TST. O repórter Rafael Oliveira acompanhou o julgamento e traz os detalhes. Olá, Rafael. Olá, Namélia. O caso é sobre um empregado da Infraero que alegou ter sofrido desvio de função. Na reclamação trabalhista, ele disse que foi admitido no cargo de profissional de serviços aeroportuários, que é de nível médio, mas que exerceu a presidência da Comissão de Licitação da Infraero, que, segundo ele, é privativa de nível superior.
Por isso, o profissional pediu as diferenças salariais. A Justiça do Trabalho, no entanto, negou a reivindicação. Após o trânsito em julgado, ele apresentou a ação rescisória e o caso chegou à seção 2 de dissídios individuais do TST. Acompanhe na reportagem como foi o julgamento. A sustentação do empregado na reclamação trabalhista foi que, durante 4 anos, ele teria exercido atividades que não competiam ao cargo para o qual foi admitido como profissional de serviços aeroportuários. Além de presidente da comissão de licitação, ele disse que atuou como pregoeiro e fiscal de contratos de serviços contínuos da Infraero. Segundo ele, essas atividades seriam de empregados de nível superior. A Justiça do Trabalho negou o pedido do profissional que reivindicava o pagamento de diferenças salariais. Após trânsito em julgado, ele entrou com ação rescisória. A alegação foi que a Infraero havia reconhecido que ele exerceu as atividades, mas o juízo teria dispensado o depoimento de testemunhas que poderiam comprovar a tese dele. O Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região na Paraíba negou a pretensão do empregado. O TRT entendeu que seria necessário reexaminar fatos e provas e que a ação rescisória fundada em violação de lei não admite esse procedimento. O caso, então, chegou à seção 2 de dissídios individuais do Tribunal Superior do Trabalho. O relator, ministro Dezena da Silva, ressaltou que o TRT indeferiu a pretensão por entender que qualquer empregado, independentemente do nível de escolaridade, poderia assumir as funções desde que tivesse competência para tal. Assim, não se caracteriza desvio de função. Para afastar esse entendimento, o relator ressaltou que seria necessário verificar a documentação constante dos autos. O ministro acrescentou que o TRT aplicou corretamente a súmula 410 do TST, que diz que a ação rescisória, calcada em violação de lei, não admite reexame de fatos e provas do processo que originou a decisão rescindenda. Por unanimidade, os ministros negaram provimento ao recurso. Em razão das férias coletivas dos ministros, os prazos processuais do Tribunal Superior do Trabalho ficarão suspensos entre os dias 2 e 31 de julho, mas as áreas ligadas aos serviços processuais manterão plantão para atendimento ao público das 9 da manhã às 6 da tarde. As sessões de julgamento dos órgãos colegiados do TST também estarão suspensas nesse período, sendo retomadas a partir de 1º de agosto. E depois do intervalo, trabalho noturno é o tema da dúvida de hoje no quadro Quero Post. Estamos de volta e vamos fazer um giro pelas turmas do tribunal e conferir julgamentos de destaque. Começamos o giro pela segunda turma. Uma operadora de caixa não conseguiu ser enquadrada como bancária e não teve reconhecido o vínculo de emprego com a Bradescard. A profissional afirmou que havia sido contratada pela C&A Modas, mas prestava serviços para a instituição financeira mediante terceirização ilícita, segundo ela. A profissional era responsável por oferecer seguro de cartão de crédito e empréstimo consignado. Ao julgar o caso, a relatora, ministra Adelaide Miranda Arantes, observou que a segunda turma tem considerado ilícita a utilização de empregados da C&A pelo Bradescard. No entanto, a turma seguiu o entendimento consolidado no TST de que as atribuições da operadora se destinavam apenas às atividades comerciais da loja de departamentos. A decisão foi unânime. Agentes de aeroporto da Gol Linhas Aéreas conseguiram o direito ao recebimento de adicional de periculosidade. Eles tinham de executar tarefas durante o abastecimento das aeronaves. Na reclamação trabalhista, o Sindicato dos Aeroviários de Minas Gerais sustentou que os agentes de aeroporto da Gol acompanhavam passageiros, entre eles os cadeirantes, no trajeto de embarque e desembarque das aeronaves, entre outras atividades. Com isso, eles entravam na área de abastecimento dos aviões,
ficando expostos a riscos de explosão e incêndio. Em defesa, a Gol disse que o trabalho dos profissionais era realizado de forma intermitente, o que afastaria o direito ao adicional de periculosidade, por não ficarem expostos constantemente a risco. Ainda segundo a empresa, por questões de segurança e por determinação da Agência Nacional de Aviação, a ANAC, as tarefas descritas como atribuição dos agentes só poderiam ser realizadas por profissionais com treinamentos específicos na área. O Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, em Minas Gerais, julgou improcedente o pedido de pagamento do adicional. No entendimento do TRT, os agentes somente transitavam nas áreas destinadas ao tráfego de passageiros e, eventualmente, entravam na área de abastecimento. Mas, ao julgar o recurso de revista do sindicato, o relator da terceira turma, ministro Maurício Godinho Delgado, observou que o trabalho em condições intermitentes, por si só, não afasta o convívio com as condições perigosas, ainda que ocorra em alguns minutos da jornada ou da semana. O laudo pericial também comprovou que as atividades eram exercidas em área de risco, no pátio de estacionamento das aeronaves. Sendo assim, a turma, por unanimidade, decidiu que o pagamento do adicional de periculosidade é devido. A quarta turma absolveu uma empresa de tecnologia em São Paulo de pagar horas extras a um empregado. A dispensa do controle formal de horário estava prevista em norma coletiva da categoria. Ao julgar o caso, o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em São Paulo havia mantido a sentença que condenou a empresa ao pagamento das horas extras ao profissional. O entendimento foi o de que cabe ao empregador apresentar os controles de frequência exigidos pela CLT. Segundo o profissional, ele trabalhava 10 horas por dia, de segunda a sexta-feira. O caso chegou ao TST. Em defesa, a empresa argumentou que a norma coletiva em vigor estabelecia horário de trabalho flexível e dispensava aos empregados da marcação de ponto ao prever apenas o registro das possíveis alterações, como horas extras e sobreavisos. Ao julgar o recurso de revista da empresa, o relator na quarta turma, ministro Alexandre Ramos, assinalou que a Constituição da República reconhece a validade da negociação coletiva como modelo de normatização autônoma, em respeito ao princípio da autonomia coletiva privada dos sindicatos. Para o relator, esses dispositivos são autoaplicáveis e não dependem de regulamentação específica. O relator destacou ainda que, de acordo com a reforma trabalhista, as normas coletivas prevalecerão sobre o disposto em lei quando tratarem, entre outros, da modalidade de registro de jornada de trabalho. A decisão foi unânime. Encerramos o giro de notícias com o caso da 8ª turma. Uma gestante que foi dispensada após o período de experiência não conseguiu direito à estabilidade. O pedido havia sido aceito pelos juízos de 1º e 2º grau, mas ao julgar o recurso da empresa ao TST, o relator, ministro Márcio Amaro, considerou o fato de a empregada ter rejeitado sem motivos 3 ofertas de reintegração ao emprego feitas pela empresa quando soube da gravidez da profissional. Para o ministro, essa circunstância o fez concluir que ela pretendia unicamente o recebimento da indenização substitutiva e não o restabelecimento do vínculo de emprego, o que caracteriza abuso de direito. A decisão foi unânime. E essa notícia foi publicada na página do TST no Facebook e recebeu vários comentários. Um deles foi o da Renata, que elogiou a decisão. E faça você como a Renata e comente também as publicações do TST no Facebook. O endereço é facebook.com/TSTJus. E vamos conferir uma dúvida trabalhista publicada nas redes sociais com a hashtag #QueroPost. E a pergunta que chegou pra gente com a hashtag #QueroPost foi publicada no Instagram. O empregado que trabalha no horário noturno, caso seja transferido para o horário diurno, perde o direito ao adicional noturno? Saiba a resposta na reportagem. Trabalhar de noite e descansar de dia. Não é qualquer um que se adapta a essa rotina. Imagine uma vida inteira assim. Há 31 anos, o Gilmar troca o dia pela noite. Rotina que, ao longo do tempo, trouxe complicações para a saúde do vigilante. Diabetes e hipertensão.
que são doenças adquiridas, né? No caso da diabetes, a tipo 2, ela não é hereditária. E com certeza foi em consequência da perda de sono ao longo dos anos. Em contrapartida ao desgaste físico e à perda do convívio familiar, o trabalhador que cumpre jornada entre as 10 horas da noite e as 5 da manhã tem direito ao adicional noturno. O artigo 7º da Constituição Federal garante a remuneração do trabalho noturno superior à do diurno. E o artigo 73 da Consolidação das Leis do Trabalho determina que essa remuneração terá um acréscimo de 20% pelo menos sobre a hora diurna. Mas e se o horário de trabalho do empregado for modificado, passando do noturno para o diurno? Ele perderia esse adicional? A resposta é sim. O adicional, como o nome diz, é uma parcela a mais a qual o empregado tem direito em determinadas condições. A transferência para o período diurno de trabalho implica a perda desse direito, como determina a súmula 265 do Tribunal Superior do Trabalho. A remuneração do empregado ela não é composta apenas pelo salário. Ela pode, além do salário, contemplar outras parcelas, adicionais, gratificações ajustadas. E um desses adicionais é o adicional noturno, que é sujeita a ser recebida somente nessa condição de trabalho no horário noturno. O juiz explica ainda que a situação é diferente quando o início da jornada está dentro do período noturno e o término não. Nesse caso, o empregado permanece com o adicional também nas horas excedentes às 5 da manhã. O entendimento da jurisprudência, a súmula 60 do TST, ele entende que se o trabalhador começou a sua jornada no período noturno e prosseguiu no horário diurno, significa que ele está continuando uma jornada mais desgastante, né? Aquela jornada que é mais penosa para o empregado. E, em razão disso, é devido a ele também o adicional noturno em relação a essas horas que ultrapassarem o horário noturno, sem qualquer limitação. Em relação ao percentual do adicional sobre o trabalho diurno, é permitido o aumento em acordo ou convenção coletiva, mas nunca a redução. Mesmo com a flexibilização das leis trabalhistas, mesmo hoje com o advento do negociado sobre o legislado em algumas verbas possíveis, no caso específico do adicional noturno não é possível, porque ele tem previsão constitucional e as regras que determinam que o negociado prevaleça sobre o legislado, ela não prevalece em disposição constitucional, somente em disposição legal. Muitas convenções coletivas têm adicionais fixados em percentuais maiores do que 20%, mas não menor. E depois do intervalo, as notícias que marcaram a semana no TST. Estamos de volta e veja outras notícias que foram destaque no TST ao longo da semana. Foi lançado no Tribunal Superior do Trabalho o selo 100% PJE, um estímulo para que os tribunais regionais do trabalho concluam a migração dos processos trabalhistas para o sistema PJE, o processo judicial eletrônico. O tribunal que cumprir a meta de digitalizar todos os processos receberá um diploma e será condecorado com o selo. A novidade foi apresentada pelo Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, ministro Lélio Bentes Corrêa, durante a 5ª reunião do Colégio de Presidentes e Corregedores dos TRTs, Coleprecor. A ideia é de que os tribunais elaborem os seus próprios planos de migração e que esses planos sejam executados até dezembro desse ano de 2019. O Tribunal Superior do Trabalho homologou acordo entre o Ministério Público do Trabalho e a Starcom Nordeste, da marca Estrela. A empresa se comprometeu a pagar R$ 500 mil em brinquedos para evitar processo trabalhista em razão de prática antissindical. De acordo com o MPT, ao se instalar em Sergipe, a fábrica reconheceu apenas um sindicato representante dos trabalhadores. Ao todo, 9 cidades do interior de Sergipe serão beneficiadas com 144 kits de brinquedos.
O material será distribuído a 140 entidades de caridade, escolas de ensino fundamental, creches e hospitais. A audiência de conciliação foi conduzida pelo ministro do TST, Cláudio Brandão. É um acordo que seguramente nós ficamos muito felizes em homologar. Eu destaco a atuação da empresa, no sentido de promover a conciliação, e também do Ministério Público do Trabalho, que desde o primeiro momento atendeu a nossa solicitação e, afinal de contas, chegou a bom termo o acordo. A Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, ENAMAT, promoveu o primeiro curso de formação de formadores em metodologias ativas, voltado para os 29 juízes tutores que atuam nas 24 escolas judiciais do trabalho. O curso piloto aprofundou a qualificação dos formadores nas técnicas de ensino mais avançadas e aproveitou as boas práticas já utilizadas por alguns tribunais. Trabalho da mulher é o tema dos meses de junho e julho na Biblioteca Digital do TST. Uma pequena bibliografia sobre o assunto está disponível na página para ser baixada gratuitamente. O conteúdo é organizado em ordem cronológica e prioriza as publicações mais recentes. Acesse www.tst.jus.br/biblioteca. E chegou a hora de conferir os destaques da próxima edição do programa Jornada. A apresentadora Luma Soares conta os detalhes pra gente. Olá, Luma! Olá, Ana! No próximo programa, o Jornada vai falar sobre as mulheres no mercado de trabalho e como elas têm conquistado espaço nas empresas. As brasileiras são a maioria da população do Brasil, vivem mais tempo e têm mais educação formal. A população feminina ocupa 45% das vagas de emprego registradas no país. No programa, vamos mostrar os direitos que as mulheres conquistaram nas últimas décadas e as barreiras que ainda enfrentam nas diversas áreas de atuação. Todos os detalhes sobre esse assunto é só conferir no próximo Jornada, que estreia na segunda-feira no canal do TST no YouTube. O programa também vai ao ar na TV Justiça. Com você, Ana. Tá ok, Luma, muito obrigada e até a próxima. E chegamos ao fim de mais uma edição do Revista TST. Outras notícias do Tribunal Superior do Trabalho você pode conferir no nosso site e nas redes sociais. Muito obrigada pela companhia e até semana que vem.